Fala, vendedor de consórcio, você quer aumentar o ticket médio da tua operação? Quer aprender a montar um funil de vendas high ticket? Nesse vídeo eu vou te ensinar estratégias para você fazer vendas high ticket através do digital. Se tem interesse nesse tema, fica comigo nesse vídeo. Olá, eu me chamo Gabriel Esteves e esse é o canal da Mave Digital, onde nós te ensinamos a acelerar a tua operação através de estratégias de crescimento. E hoje eu quero falar contigo, representante e vendedor de consórcio. Tem uma curiosidade no mercado que é como que eu faço para vender high ticket, como eu vendo ticket médio maior, porque se tu for nos dados da BAC, até um tempo atrás, depois o editor vai botar aí como é que tá hoje, mas o ticket médio das vendas era 120 mil. Aqui na Mave, o ticket médio da nossa empresa é 540 mil. A cada venda que a gente faz, se a gente for traçar uma média, nós temos 540 mil em vendas. E isso é um indicador super bacana, levando em conta que nós temos empresas que só atendem, por exemplo, veículos, que os caras só vendem veículo. Nós temos operações de imóveis, temos operações de crédito empresarial, de agro, e quando eu junto esse bolo aí, eu faço uma mediana, o ticket médio da minha operação é 560, e é mais de 4 vezes, quase 5 vezes a média do mercado. E por que a gente tem uma média de ticket mais elevado com o mercado? Porque nós atuamos muito em cima de estratégias high ticket. Então o que a gente vai te falar agora é com propriedade, galera. A gente vai falar com um efeito de causa, com quem faz isso no dia a dia. E eu quero começar esse vídeo te explicando o porquê faz muito sentido você ir para uma operação high ticket, você tentar elevar o ticket da tua operação. E aqui a explicação é simples, tá? Tem 3 formas básicas de tu alavancar as vendas de consórcio, legal? A primeira forma é você aumentar o volume de oportunidades. Vamos supor que eu tenho taxa de conversão de 2%. Então, a cada 100 leads, eu tiro 2 vendas. Eu dobro minhas vendas gerando 200 leads. 300 leads, eu triplico. E assim vai. Aumentando o volume de oportunidades, eu aumento as minhas vendas. Essa é a primeira forma de eu alavancar meus resultados. A segunda é minha taxa de conversão. Porque, se eu estou fechando 2%, eu mexo no meu processo, eu faço melhorias, eu vou lá e ajusto um parafuso na máquina e começo a fechar 3%, 4%, eu estou aumentando e alavancando meus resultados com o mesmo nível de esforço, melhorando a qualidade do meu processo. Porém, a terceira alavanca, que é a que a gente vai falar agora, é a alavanca do ticket médio. Isso mesmo. Pensa comigo, eu estou fechando 10 vendas todos os meses, tá? E no meu funil de vendas, eu já estou na capacidade máxima. Meus vendedores não conseguem atender mais leads. Meu investimento meio que está aqui, é isso mesmo. O que eu posso fazer? Vamos supor que meu ticket médio é 100 mil. Eu tirei 10 vendas. Estou vendendo 1 milhão. Mas agora, se o teu ticket médio não for 100 mil e for o ticket médio da Mave, que é 560 mil, o que vai acontecer na tua operação? Com 10 vendas, tu vai vender 15 milhões e 600. Tu multiplicou por 5 o teu resultado, focando em uma operação high ticket. Então, o ticket médio é uma alavanca fortíssima para tua operação de vendas de consórcio. Obviamente, eu vou ter que explicar isso aqui, né? Isso foi um cálculo simplista. Daqui a pouco vai ter cara me xingando aqui. Não, mas não é bem assim. Obviamente, né, cara? Tu vai pegar um lead de alto padrão, ele não é o mesmo preço que um lead de veículo. Tem toda uma dinâmica para te entender aqui. Mas esse é o raciocínio de forma simples para te entender a brincadeira. Agora, como que eu faço para mim ir para uma operação high ticket? Para mim focar uma operação high ticket? Primeiro, a gente vai para o antes. O que eu faço antes de tentar vender high ticket? Cara, tem que olhar para a tua operação. Como a gente vende muito high ticket, a gente tem muita operação high ticket dentro da empresa, a gente percebe que a grande maioria dos clientes que vêm, eles vêm querendo high ticket. Não, Gabriel, eu quero vender 1 milhão. Por exemplo, a gente tem case aqui de lead de que comprou 15 milhões, 20 milhões. Agora, ano passado, a gente teve um cara que comprou 46 milhões. A gente pagou 10 reais num lead e o cara comprou, acho que 15 milhões na primeira pegada e continuou comprando no ano. No final do ano, o cara tinha comprado 46 milhões em consórcio. Então, isso é um baita de um número, né? Um baita de um case. Então, qual que é a brincadeira aqui? A gente trabalha muito com isso. A gente tem muitos cases nessa linha. E aí a galera vem, quero high ticket. Porém, a operação do cara não comporta uma venda high ticket. Os vendedores deles não sabem como lidar com um cliente high ticket, porque é um cara um pouquinho mais sistemático. A visão dele é diferente. Às vezes o cara high ticket, ele faz mais conta, ele tá preocupado com o retorno que ele tem sobre o investimento, o foco é uma alavancagem, uma triangulação de bem para fazer um levantamento de capital, ele quer um capital para investir na empresa, ele quer uma terra para investir no agro. A mentalidade desse cara é diferente. Então antes tu tem que olhar para a tua operação. Se a tua operação comporta, eu vou largar um lead na mão do teu vendedor e o cara quer 1,5 milhão. O teu vendedor vai saber lidar com esse cara, ou quando o cara perguntar sobre INCC, o teu vendedor vai começar a dar o piripaque do Chaves? Quando me deu o piripaque? Sim.
Bom, de repente eu pensei que eu sentia como se eu tivesse sentindo que não estava sentindo nada. Cara, não adianta. Eu preciso que o teu vendedor esteja pronto para lidar com essa operação. Então tem um pezinho atrás. O que muitas empresas fazem é o quê? É começar então a pegar vendedores, colocar eles como SDR ou pré-vendedor para fazer uma pré-qualificação. E aí os caras que são mais águia, eles viram os closer, né? Que daí é os gerentes de conta, que esses daí sim, o pré-vendedor, ele pode lidar com um lead de alto padrão, só que ele não vai conseguir apresentar. Então ele vai lá, faz o agendamento e larga na mão do closer, entende? Então, para te vender high ticket, primeiro, você tem que ter capacidade técnica para isso. E segundo, talvez o design da tua operação vai ter que mudar. Se tu vende sozinho, mano, se capacita. Tem aí os caras que dão treinamento, tem os caras muito bons, inclusive, né? Tem os eventos, para quem já sabe aí, tem os eventos do mercado. Te capacite. Se tu tá montando uma operação, então tu vai ter que entender a arquitetura dessa tua operação para bater essas metas e vender para um cara mais high ticket. E aí, ainda no passo atrás, e já começando a estratégia em si, para te vender high ticket através do digital, a primeira coisa que tu vai ter que fazer, o deverzinho de casa, é definir um ICP, que é Ideal Customer Profile, ou perfil de cliente ideal, o famoso PIC. Tu vai ter que desenhar um ICP do teu cliente high ticket e tu vai ter que personificar, criar uma persona desse cliente high ticket. Por quê? Porque tudo começa na estratégia, e a estratégia é entender tua proposta de valor, entender quem é que compra essa proposta de valor e te traz mais retorno, que é o ICP. Então é o cara que precisa do teu produto, o cara que compra com mais facilidade, o cara que põe mais dinheiro no teu bolso, é o ICP. Entender quem é esse cara e personificar ele. O que seria personificar esse cara? É dar um nome, é dar um rosto pro cara. Pô, o cara que mais compra high ticket da minha operação é o fulano, empresário, quer levantar capital, ou quer investir no agro, ou quer então ir para uma casa maior, é o empresário. Então tu vai ter que personificar esse cara. Por que personificar esse cara é importante? Porque quando eu faço o desenho da persona dele, eu começo a descobrir informações sobre ele que vai me ajudar a vender para ele. Basicamente assim, cara, onde é que tá esse cara? Onde é que tá o meu cliente ideal? Onde é que tá esse cliente high ticket? O que esse cara tá buscando? Porque se eu não entendo esse que é o pilar, eu vou fazer tudo errado. E aí eu vou tentar vender pro cara que quer comprar 1 milhão, sei lá, com o discurso de minha casa e minha vida. Que não que seja um problema vender minha casa e minha vida, mas para esse cliente não funciona. Então eu entendendo esse cara, personificando ele, eu crio uma estratégia para pegar ele. E eu posso pegar ele através do digital, eu posso pegar ele através de outros canais. Então, primeiro, eu vou definir a estratégia, que é o primeiro pilar de tudo. Eu vou identificar esse CP, daí tu pode ter um problema aqui. Gabriel, eu nunca vendi para um cara high ticket. Nunca vendi para um cara de 1 milhão. Legal, então tu vai criar uma hipótese. Você vai criar uma hipótese de quem é esse cara. Porque o ICP eu olho para os meus dados, né? Eu olho para minha empresa, eu identifico meus clientes que me dão mais retorno, e aí estudando o padrão entre eles, eu defino meu ICP. Quando eu não tenho dados, que às vezes é uma empresa iniciando, né? Eu vou criar uma hipótese. Para te não criar uma hipótese errada, meu irmão, faz benchmark. Pega uns caras bons aí, os caras que vendem alto padrão, vem falar com a Mave. Vai ter aqui o link aqui embaixo depois para te marcar um diagnóstico conosco, que a gente te dá essas informações, tá bom? Te ajuda a identificar esse cara aí. Mas tu cria uma hipótese desse cara, depois personifica esse cara. Isso daí vai te dar um norte. Primeiro, como se comunicar com esse cara, quais os canais esse cara tá, entendeu? Como compor uma oferta para esse cara, legal? Então aqui é a base da onde se desenvolve tudo. E aí entra pro segundo ponto, que é como se comunicar com esse cara. Tu não vai poder se comunicar ou então tentar atrair esse cara com o mesmo discurso que tu vai atrair, por exemplo, um cara de ticket menor. Tu vai ter que entender, através desse estudo, dessa personificação do teu cliente, o que atrai esse cara. Por qual motivo ele compraria um consórcio de ti? Porque uma coisa que tu tem que ter em mente é que o consórcio ele não é um fim em si mesmo. Ele é um meio para um fim, um determinado fim. Ele é uma ponte. E a questão é o que esse cara tá buscando do outro lado do arco-íris. O que é o pote de ouro desse cara aí, entendeu? Porque às vezes ele não tem os mesmos motivos. E na grande maioria das vezes ele não tem o mesmo motivo. Muitas vezes esse cara não quer comprar um imóvel para consumo. Às vezes ele quer se alavancar. Ele quer criar fontes de investimento. Ele quer criar linhas de receita para ele. Ele quer investir na empresa dele. Ele quer ampliar um negócio. E aí eu entendendo isso, eu vou criar uma comunicação em cima disso. Então a primeira coisa, o discurso que eu vou ter com esse cara é diferente de um discurso de um ticket menor. Mas assim, para não complicar a tua vida, tá? Para ficar um pouquinho mais fácil. Como é que eu vendo high ticket? Anunciando high ticket.
É basicamente isso, é basicamente isso. Eu vou vender high ticket anunciando high ticket. Quanto mais eu sei sobre o meu cliente, mais assertivo vai ser a minha comunicação com esse cara. Mas basicamente tu vai ter que anunciar voltado para essa linha. A comunicação vai ter que ser voltada para esse cara. E aí envolve tudo. Envolve os criativos que tu vai usar, as imagens, os vídeos que tu vai comunicar. A qualidade da tua comunicação, das imagens, dos vídeos que tu vai produzir, tem que ser condizente, porque pensa comigo, cara, tu quer vender 1,5 milhão, mas daí o cara vai ver que, sei lá, tu tá no quarto da tua casa, com o celular todo falhado. Mano, pô, como ele vai confiar em ti? Que tu vai vender 1,5 milhão pro cara, sendo que tá nitidamente tu não investiu nem na tua própria estrutura. Então tem que ter atenção a esses detalhes, tá? Não é só isso que vira o jogo, obviamente, mas isso ajuda bastante a aumentar a tua conversão, a qualidade da tua comunicação com esse cara. E o terceiro é a qualidade do teu processo comercial. Cara, consórcio em si já é um processo de vendas consultiva. Eu sou do grupo aí que não vende pelo WhatsApp nem cota de veículo de 60 mil. Eu sou contra. Para mim, todo cliente deveria receber uma ligação, uma chamada de vídeo, uma visita. Mas high ticket piorou, irmão. Piorou. Tu não vai vender 1,5 milhão mandando uma tabelinha no WhatsApp. Tu vai ter que trazer esse cara para perto e ter um atendimento de qualidade, um atendimento consultivo. Isso vai com a capacitação que a gente falou lá no início. Dever de casa, antes de iniciar, entender quem é o cliente, personificar esse cara, ter uma comunicação alinhada com esse cara e ter um processo alinhado com ele. Agora a gente vai para a prática de algumas ações que você pode fazer para começar a captar cliente high ticket agora, hoje mesmo. Primeira coisa é segmentar da forma correta. Quando tu não tem uma base de informação, por exemplo, as tuas plataformas de mídia, de anúncio, Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, LinkedIn, Taboola e por aí vai. Quando essas plataformas ainda não tem uma inteligência voltada, tu não tem dados de high ticket ainda, tu vai ter que usar palavras-chave, os interesses. O legal é que as plataformas, elas têm recursos para te pegar um cara high ticket. Por exemplo, tem uma segmentação no Meta Ads, pessoas que preferem produtos de alto valor, viajantes internacionais frequentes. Tu pode selecionar as principais capitais e regiões onde esses caras estão. E aí tu começa a segmentar um pouquinho mais high ticket. Porém, aí tu tem que entrar num pequeno detalhe. Todo mundo quer esse público. A BMW quer esse público. Os imóveis alto padrão querem esse público. Então, quando tu vai anunciar para um público alto padrão, tu vai competir com gente que tem muito dinheiro. Eu duvido que a BMW, por exemplo, e a Porsche coloca 10 mil reais em Facebook Ads. Os caras devem botar alguns milhões, 10 milhões, 20 milhões por mês. Os caras devem ter um budget absurdo. Então, eles estão competindo contigo e eles têm muita grana. Aí que entra uma jogadinha. Tu tem que ter relevância no teu anúncio. Tu tem que ter um anúncio relevante. E aí que entra a comunicação assertiva. Cara, tu identificou que era o ICP, agora tu tem que comunicar diretamente na dor desse cara, para te aumentar a relevância do teu anúncio e o teu lead não ficar absurdamente caro, porque pode ficar, pode pagar 100 pila num lead, 80 pila num lead. Eu tenho aqui cases, como eu te falei, eu vendi 46 milhões com um lead de 10 reais, e eu tenho lá o relatório do mês que o lead foi gerado, eu tenho o relatório da venda, eu tenho tudo aqui parametrizado para te mostrar, foi 10 pila aquele lead, se eu não me engano foi até menos, foi uns 9 pila. Então assim, como que tu gera um cara tão bom, barato? Porque tem uma estrutura por trás, a relevância foi boa, o público, mas depois toda a estrutura de comunicação foi assertiva, foi batendo na dor. E isso aqui a Mavi pode fazer por você, inclusive, tá? Se quiser, pede o diagnóstico que a gente fala contigo e te mostra um pouquinho mais como isso funciona na prática. Então, além de segmentar esse cara certinho, cara, tu vai ter que ter uma régua um pouquinho mais alta, tá? Porque esse lead, como eu te falei, ele tende a custar mais caro. Tu alcançar esse cara custa mais caro. E aí tu tem que ter estratégias para fazer com que a tua relevância seja boa e as pessoas que cliquem no teu anúncio. Quanto mais pessoas clicarem, que é o famoso CTR, daí tu vai ganhando relevância devido à qualidade do teu anúncio. Ele aparece mais e aí tu faz com que a brincadeira fique um pouquinho mais barata, com estratégia. Outra coisa, cara, tu tem que elevar a barra, tá? Então, se tu quer high ticket, não tenha medo de oferecer uma parcela de 5 mil, uma parcela de 10 mil. Pelo contrário, ofereça, comunique esses valores elevados. Por quê? Porque às vezes tu pode ter feito toda essa brincadeira, segmentou o público, fez tudo isso, mas quem tá clicando no teu anúncio é o cara lá de ticket baixo ou de baixa renda, e aí a inteligência do teu anúncio vai ser toda otimizada pro cara mais barato. E aí tu fez toda uma estrutura e tá atraindo um lead de ticket baixo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar barreiras, filtros, inclusive na comunicação do meu anúncio. Legal? Para quê? Para que o cara que eu não quero, que pode, entre aspas, sujar o meu anúncio, não clique e não reduza a qualidade desse anúncio. Como que eu faço isso? Se tu tem meia parcela, irmão, anuncia a parcela cheia. Ah, Gabriel, eu não gosto de anunciar a parcela cheia, então sei lá, tu queria vender 1 milhão, anuncia 2 milhões. Por quê? Pro cara ver, pô, a parcela é 4 mil, 3 mil, então eu não vou clicar se eu não tô dentro.
dentro, se eu não posso pagar. Isso aí ajuda muito, tá? Já filtra, joga pra cima a brincadeira. Entenda que esse cara é mais caro, tu vai pagar mais caro pra um lead de qualidade. Pode ser que não seja um absurdo de caro, 100 pila, por exemplo, o lead, mas ele é mais caro. E preço por lead isso é relativo, porque o preço não é tão importante, o importante é o retorno sobre o investimento. Então eu posso pagar caro e ter um grande retorno. Então isso daí não é tão importante, tá? Mas vamos supor que tu não tem um grande budget e tu não pode torrar grana. Tu vai ter que entender que ele é um pouquinho mais caro, tá bom? Mas ele se paga devido ao grande valor que ele deixa pra nós em caixa. Outro ponto com esse cara, cuidado com teus gatilhos, mano. Esses caras estão negociando, eles são águia. Então tu vai lá com uma conversa, um anúncio cheio de gatilho. Cuidado, não exagera, entendeu? Tu tem que criar senso de urgência, mas de forma inteligente. Não pode exagerar nessa comunicação. Uma dica pra ti é ler o livro Spin Selling. Quando for vender pra um lead high ticket, cara, não adianta encher o cara de gatilho, fechamento, porque dá ruim, entendeu? Esses caras não são bobos, eles não vão entrar em 2 milhões na emoção. Então é uma venda consultiva, é um processo de vendas consultiva. Outro ponto, invista em brand. E aqui eu tô colocando um negócio que vai até contra, parece, né? Uma postura que eu tenho, que eu sou a favor da postura de que, pô, cara, empresas que nem a nossa tem que investir em growth, não em brand. Porém, investir em marketing faz comprar um crescimento futuro. Qual que é o jogo aqui? Cara, fazer postzinho na rede social, essas coisinhas não é o que te vai fazer vender. O que vai te fazer vender é estratégia de growth, crescimento, teste, número, validar a hipótese. Isso que te faz crescer. Porém, quando tu tem brand e tu tá investindo em growth, pra high ticket tende a dar resultado. Então sim, cara, teu site, os teus cases, a tua forma de comunicar, as tuas vestimentas, o teu ambiente, a tua marca vai comunicar valor e vai fazer com que os caras confiem mais em ti. Então brand ajuda a vender high ticket. Então invista em brand. Estruture o brand da tua marca. Entenda que o 80-20, o 80 é growth e o 20 é brand. Então não é o foco, mas vai te ajudar muito, tá? É growth que te faz crescer, é ali que tu põe dinheiro e ele retorna. Venda para esse cara com muito mais foco na necessidade dele do que no teu produto. Esse é um ponto importante. A solução para esse cara é mais personalizada. Não é Ctrl+C, Ctrl+V. Tu vai ter que personalizar algo para ele. Você lembra do pessoal de 46 milhões que eu falei lá? Cara, ele é dono de uma rede de franquias. Ele tinha um BO com um consórcio antigo lá, que ele foi num vendedor picareta, enganou ele. Sabe o que essa vendedora fez? Ela apresentou um advogado para ele. Não, cara, eu tenho um advogado que já ajudou o fulano, vai te ajudar. Olha como é a construção desse relacionamento high ticket. Cara, ela apresentou uma solução pro cara. Não, eu vou te ajudar, eu vou te dar uma consultoria e para resolver esse problema eu tenho um advogado que pode te ajudar. Vou marcar um diagnóstico com ele lá. Tu entendeu? Imagina se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V, tá aqui minha parcela. Não dava brick, irmão. Então, tu vai ter que fazer algo consultivo para ele, entender a necessidade dele e vender na dor desse cara. E uma última dica para te vender high ticket é o seguinte, cara. Não é fácil vender pra esse cara, tá? Tu vai vender, tu vai ter um pouco de esforço. Depois que tu vendeu, mano, tu tem que ter um sistema de indicação desses caras, recomendação, porque cara que compra 10 milhão conhece mais cara, tá no círculo de cara que compra 10 milhão. Tu agregou valor para esse cara, tem que pedir indicação, tem que pedir recomendação, é ele que vai te colocar nos círculos de pessoas que vão comprar mais. Então tu tem que criar um programa de indicação na tua empresa e aí entender o que esse cara valoriza. Às vezes através de uma indicação dele, talvez o dinheiro que tu ia oferecer, não, porque eu vou dar 1% para ele. Cara, talvez não vai fazer diferença pro cara, entendeu? Mas às vezes esse 1% que tu daria pro cara, tu pagar, sei lá, um resort para ele, um restaurante de luxo, entendeu? Tu ainda vai estar gastando 1%, mas tu vai dar uma experiência para ele que agrega valor, tá bom? Como tu vai criar, não me interessa, é contigo, mas tem um programa de indicação e recomendação. Tu teve todo o esforço de vender para um cara high ticket, agora continua extraindo o valor desse cara, beleza? Essas são algumas dicas para você começar a vender high ticket, tá? Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. Não preparei nada de antemão, tá? Normalmente eu preparo script, isso aqui foi vindo. Legal, que foi experiência que a gente já vive, coisas que a gente já vivencia aqui na empresa e a gente está tentando te ajudar a estruturar uma operação para ti e vender consórcio pra caramba. Porém, se tu quer um diagnóstico, cara, de uma empresa, uma assessoria de marketing que conhece a tua realidade, que entende não só de marketing para consórcio, entende do produto consórcio, entende o cliente de consórcio, entende como faz uma operação de vendas de consórcio, porque a gente dá consultoria, a gente entrou dentro de administradora já, administradora grande, entendeu? De bilhão, que vende muito consórcio
e estruturou todo o comercial dos caras. Então a gente tem know-how para te ajudar a vender, perfeito? Se tu quer um diagnóstico gratuito, quer que a Mavi te ajude a montar uma operação de captação de leads high ticket, fale conosco e nós vamos te auxiliar nesse processo. Tamo junto, dá o like, manda para um amigo, comenta aqui tua opinião, diz o que tu concorda, o que tu discorda, ela é muito importante. Se tem sugestão de próximo conteúdo, nos mande também. Tamo junto, um forte abraço e bora pra cima.